Gente, é praticamente impossível, né, que a nossa mente humana ela possa compreender todos os feitos aí do Senhor. Nossa mente ela é limitada em relação àquilo que Deus é. Um ser eterno, um ser limitado. E a gente não conseguiria trazer aqui definições em detalhes específicos de como aconteceu a criação. Até porque a Bíblia ela verbaliza aqui para a gente que tudo foi feito através do verbo. E eu enfatizo isso, por comandos de Deus, começaram a se criar coisas e existir coisas. E a gente, em nossa limitação, não conseguiríamos entender. E é por isso que o mundo ele tenta até hoje querer trazer definições e cria teorias do que se refere ao surgimento do homem, o surgimento da humanidade, o surgimento dos animais e etc. Uma coisa eu tenho certeza. A gente, como ser humano, não conseguiria criar nada daquilo que foi criado, né, por Deus e que ainda continua a ser criado. Porque Deus ainda continua escrevendo novas páginas para a minha vida e para a sua vida. E é interessante pensarmos que, por mais que a ciência ela busque entender detalhes do que já está feito para poder querer copiar, mas eles nunca conseguem chegar a uma perfeição daquilo que já está criado. Você chegar para uma criança e informar, usando a Bíblia, de que Deus criou os céus, Deus criou a terra, ele vai ficar ali naquela contemplação, porque para ele é fácil entender de que existe um ser superior, um super-herói que consegue trazer ali de forma colorida e ilustrativa para ele como se deu essa criação do mundo. Mas infelizmente a ciência, pelo fato de querer usar apenas uma espécie de razão, eles não conseguem acreditar por fé de que quem criou tudo e todas as coisas foi esse Deus aí todo-poderoso. Quando nós olhamos para a natureza, para os céus, para as estrelas, somos levados a pensar sempre, quem criou tudo isso? Alguém muito maior e mais inteligente do que nós mesmos. Salmo 19:1 diz assim, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando a gente pega a frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente nos leva a um passado indeterminado. O homem ele não pode querer olhar para a criação no tempo do Cronos, mas sim no tempo de Deus, que é o Kairos. A Bíblia tenta explicar para a gente um pouco a respeito dessa compreensão, né? Dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Mas o resumo da história seria, Deus ele não tem um tempo pré-determinado. É por isso que Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, ele fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? O primeiro e o derradeiro, o último. Ele está aqui hoje no presente, mas também ele está já na frente da gente, preparando histórias para a nossa vida. Não tem como se olhar para Deus no que se refere à criação, trazendo fatores temporais. Por mais que no livro de Gênesis, no capítulo 1, ele fale, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, esse dia não é um tempo como a gente vive hoje de 24 horas. Até porque a base daquilo que a gente mede o tempo hoje, ainda não existia para poder ter como guia essa fase de dia e noite que nós temos hoje. E é interessante pensarmos que tudo foi criado de forma nova, idealizada, pensada de forma muito inteligente e proferida com o verbo para que houvesse aí a criação. A gente, quando começa a entender quem é Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, a gente começa a entender que tem coisas que são incompreensíveis para nós na lógica humana, mas que a gente, por fé, pode acreditar na perfeição, porque a nossa mente ela vai almejar, entender e buscar de que existe um ser superior sobre as nossas vidas, e é por isso que nós existimos. E essa base precisa ficar muito clara na minha vida e da sua vida. A Bíblia não pode ser compreendida e aceita apenas em parte. Se ela é escrita de forma inspirada pelo Deus Todo-Poderoso, em fases e épocas diferentes da humanidade, mas que uma vez que juntada, seja o Pentateuco, ou seja a Bíblia como nós temos ela hoje, elas são escritas e elas se completam em fases diferentes, escritas por pessoas que nem se conheciam em épocas diferentes. Então nós precisamos entender que muito da Bíblia,
A gente vai ter a revelação do Espírito Santo de Deus, a revelação das pessoas que estão ministrando a palavra de Deus, mas também pelo princípio que nós temos de fé, de acreditar se Deus é Deus e Ele falou, a gente vai acreditar que aquilo é obra de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a primeira coisa que Deus criou não foi a terra, não foi o homem. E a primeira coisa que a Bíblia fala que foi criada foi, antes da fundação do mundo, foi o plano da redenção. Olha só, Deus sabia que Ele iria criar um mundo sem forma e vazia. Deus sabia que Ele ia criar um ser humano. Deus sabia que esse ser humano, que tinha um propósito específico, ele iria pecar, ele iria se afastar dos caminhos do Senhor, mas que Ele não iria desistir desse ser humano, esse ser perfeito, imagem e semelhança que Ele iria criar. E antes mesmo dele criar tudo isso, lembra que eu falei que esse Deus ele é um Deus atemporal, um Deus eterno, que não se confunde com a nossa forma cronológica de pensar? Deus, antes de criar tudo isso, Ele já sabia o que iria acontecer. E Ele criou um plano de salvação, uma válvula de escape, para que eu e você pudéssemos continuar próximos deles, por escolha nossa, tá certo? Independentemente da gente ter errado ou não. Então a Bíblia fala, lá em Efésios 1, 13 e 14, que o plano da salvação ele é trinitário, que toda a Trindade participou desse plano da salvação antes da fundação do mundo. Deus Pai nos escolheu, Deus Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou, ou no plano da redenção iria nos selar. Nós já éramos escolhidos e já éramos redimidos, porque o plano estava todo feito antes da criação aí desse mundo. O mundo, por mais que inicialmente tenha sido feito e entregue a nós para domínio, mas o que Deus tem para a nossa vida sempre foi uma vida eterna ao lado dEle e em proximidade dEle. Primeiro Ele criou uma situação para que essa eternidade de fato pudesse acontecer. Que eu e você pudéssemos um dia estar na Nova Jerusalém, onde não haverá mais pranto, ranger de dente, dores e etc. Mas sim momentos de comunicação em tempo integral para com esse Deus. Sempre foi esse o propósito de Deus. Comunicação com a gente, comunhão com a gente de forma eterna. É por isso que Ele criou o plano da salvação, o plano da redenção, e a Bíblia destaca isso em vários versículos, de forma muito clara, antes de poder apontar que houve aí a criação aí do mundo e todos os detalhes. Olha só, 1 Pedro 1,18 diz assim: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por Ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.